sei, mas sei é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver, porque eu não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas y a todos, inquietas e inquietos, a esta segunda conferencia. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UTAD, agradecer a Intervensao y agradecer a la revista Quaders de Animación y Educación Social por la organización de este ciclo. Decir que somos un colectivo inquieto y eso es la palabra que nos ha unido para lanzar esta propuesta, pero también nos une la reflexión crítica sobre la realidad social, nos une una práctica sociopedagógica que pretendemos que sea coherente y significativa, y una visión holística e interdisciplinar de la intervención sociocultural desde las ciencias sociales y las humanidades. Desde estas premisas hemos querido abrir un foro de debate y un foro más que de debate, de reflexión, un foro en primer lugar ibérico, pero con una apertura a América Latina y a Europa, que sea fundamentalmente un foro de reflexión sobre la práctica y que a la vez nos permita volver a dar coherencia desde la reflexión a las prácticas sociales, culturales y educativas en las que cada uno de nosotros estamos trabajando. Y en este contexto hay que dar la bienvenida a la doctora Lucilia Salgado, con la que compartimos cosas como muy significativas. En primer lugar, compartimos esa inquietud por la dignidad y por la coherencia en el trabajo social y en el trabajo educativo y sociocultural, y compartimos el haber sido alumnos y seguidores del profesor Pierre Furter, recientemente fallecido, víctima del COVID, con el que nos unen pues, emociones, sentimientos y sobre todo pues, muchas enseñanzas. Y en este sentido, pues yo no tengo más que decir, daros la bienvenida a todas y a todos, daros la bienvenida a la doctora Lucilia Salgado y a Rui Fonte, que va a hacer la presentación. Muito obrigado, Mário. Compete-me a mim, de facto, fazer uma nota biográfica introdutória da professora Lucília, mas se me permitem uma nota pessoal, conheci a professora Lucília há mais de 12 anos, 13 anos, penso eu. Foi minha professora e era coordenadora do curso de animação socioeducativa e foi a minha primeira professora do ensino superior. A primeira aula que fui foi de análise de educação e encontrei a professora Lucília, que desde logo também me inquietou com as suas ideias e, para mim, permitam-me esta nota pessoal mais uma vez, é um privilégio poder apresentá-la nesta segunda conferência da inquietação social. Permitam-me também esta leitura, porque me parece mais concisa e mais correta. Lucília Salgado começou por fazer uma formação de base em Economia no ISEG, fez na Universidade de Genebra um diploma de estudos superiores especializado em gestão dos sistemas de formação e educação de adultos, sendo aluna de Pierre Furter e Pierre Dominici, e também psicopedagogia da língua materna, tendo feito o doutoramento em Ciências da Educação na Universidade Nova de Lisboa. A sua atividade no campo da animação sociocultural começou logo como monitora de colónia de férias. Com apenas 16 anos, abriu no seu bairro popular de Lisboa uma biblioteca inserida em várias atividades de animação. Fez parte do movimento associativo estudantil, o que a levou a ter que sair clandestinamente do país. Em Paris e em Geneve, já depois de 25 de abril, foi recrutada pelo Ministério da Educação para desenvolver o ensino de português com crianças filhas de imigrantes. Com Mariano Gago, criou em Paris um coletivo de aprendizagem com trabalhadores imigrantes e no quadro da Universidade Operária de Geneve fizeram nascer e desenvolver o grupo de português. Tornou-se membro do movimento da Escola Moderna também.
De volta a Portugal, em 1978, ingressou na Direção-Geral da Educação Permanente, depois de Educação de Adultos, onde participou nos trabalhos preparatórios do Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base dos Adultos, onde se realizou o primeiro estudo de natureza sociológica em educação de adultos, identificando os fatores de sucesso nas aprendizagens dos adultos nas suas comunidades. Esteve também na fase de lançamento da Escola Superior de Educação de Setúbal, onde se estudaram as necessidades e potencialidades educativas no distrito de Setúbal. Integrou a equipa do projeto ECO, Escola e Comunidade, com Ana Benavente, e do projeto de melhoria educativa das crianças da Alfama, quando lecionou na licenciatura em Psicologia Educacional do ISPA. A UC, Unidade Curricular de Animação Sociocultural e Educação Permanente. Foi também redatora da revista A Intervenção e, entretanto, em 1983, participou na fundação da APSEP, Associação Portuguesa de Cultura e Educação Permanente, onde atualmente é presidente do Conselho Executivo e convido toda a gente a conhecer. Em 1988, vai viver para a Lausanne, onde na região participa em várias atividades associativas, por exemplo, como diretora da Arcil, da Cooperativa do Jornal O Trevin, das Associações de Pais da Lausanne, sendo ainda sócia fundadora da Associação de Desenvolvimento Local, ADIBER, com sede em Góis. É durante 10 anos professora da licenciatura em Sociologia, em Sociologia da FEUC, na Universidade de Coimbra, obviamente, coordenou no SES 2 projetos educativos e ingressa na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde desde o seu início, por volta dos anos 90, 94, penso eu, desculpem se me estou a enganar, foi diretora da licenciatura em Animação Socioeducativa e se envolveu com os alunos nos movimentos associativos nesse domínio. Refiram-se também os vários congressos organizados pela Intervenção e pela Manifesta, Feira, Festa e Assembleia de Desenvolvimento Local. Foi ainda fundadora e coordenadora de mestrado em Educação e Lazer, do mestrado também em Educação de Adultos e Desenvolvimento Local e da pós-graduação em Bibliotecas e Animação da Leitura, na Escola Superior de Educação em Coimbra. Foi presidente do Conselho Pedagógico da ESEC e, entre outras funções exteriores, foi membro do Conselho Científico do Instituto de Inovação Educacional. Pertenceu à SCAI, da A3ES, de Animação Sociocultural e de Educação Social. Está neste momento aposentada, muitos dizem infelizmente, e muitos também não acreditam, incluindo eu, e continua a desenvolver a sua atividade na APSEP e participando do movimento associativo. Atualmente, agora em maio de 2020, começou em maio, pertence à equipa coordenadora da Animar, na organização em curso da Manifesta, que teve o seu festejo, digamos assim, há poucos dias. Coordena os projetos Literacia para a Democracia, de formação de jovens em cidadania nas comunidades, e o projeto de Literacia nos navegadores no Concelho de Oeiras. Penso que o percurso académico e pessoal fala por si. Peço mais uma vez desculpa por ler, se calhar não lhe presta a verdadeira homenagem que merece, mas professora Lucília, não a consigo tratar de outra forma, seja bem-vinda. Bem-vindos agora aos 86 participantes nesta segunda conferência da Inquietação Social, que vamos discutir nesta segunda conferência a animação sociocultural e o desenvolvimento local. Seja bem-vinda, professora Lucília, tem agora a palavra. Muito obrigada, Rui. Antes de começar, só para devolver ali ao Rui, o Rui na primeira aula que foi, estava-se a distribuir funções, cada um teria a sua função. Ele pôs o dedo no ar e perguntou: olha, eu posso ser a consciência crítica da turma? Prometi ao menino, não acham? Pronto, mas então cumprimento todos os presentes e agradeço muito especialmente ao meu amigo Marcelino que me convidou para esta lida. Depois, claro, à Universidade, e agradeço a todos aqueles que trabalharam na organização deste encontro e muito especialmente também ao pessoal técnico, por quem eu tenho muita consideração, porque é a parte que eu menos sei. Pronto. Então, se calhar, íamos começar a falar das inquietações e eu vou ver se consigo compartilhar a tela. Tenho um PowerPoint. Onde é que está? Onde é que isto está? Aqui. Compartilhar. Pronto. Eu, à falta de melhor, peguei como nome, digamos assim, para este encontro,
desenvolvimento local, contributos da animação sociocultural, mas sobretudo pensar o que é que nos inquietou até aqui, o que é que sabemos e o que é que aprendemos sobre estas coisas, o que é que nos inquieta, o que é que estamos a viver e como sonhamos o futuro próximo. Esta última parte da intervenção eu ia partilhar convosco e agradecia que fôssemos todos a ter um sonho coletivo aqui sobre o futuro próximo. Pronto. Começava por... Como é que isto... pois é assim. Espera lá. Dá. Está muito grande, não sei se... Eu não posso deixar de pegar no desafio que me foi feito, ou que nos foi feito, aos inquietados desta conferência. Estamos socialmente inquietos devido à tentativa de instituir a verdade absoluta, o medo de existir, ao constrangimento do assumir da liberdade, à evidência dos ricos serem mais ricos e os pobres serem mais pobres. E eu acho que neste momento estamos inquietos também com muito mais, porque quando nós pegamos em qualquer ponta dos problemas que o Marcelino refere, vêm as outras todas atrás e acabamos por nos inquietar e querer fazer mais para realmente poder alterar esta situação. É muito fácil sabermos o que não queremos, sobretudo esta situação macro que nos inquieta, um macro que a gente não sabe dominar. Quando falamos das economias locais, quando falamos, entendemos o que é, mas este macro não sabemos transformar. Tudo é na gênese tão distante e nos efeitos tão próximo. E não consegui resistir, não despeguei do Brecht, e que nos diz: nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural diante dos acontecimentos de cada dia. Epá, quantas vezes a gente tem ouvido isto nos últimos dias, não é? Numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade desumaniza, não digam nunca isso é natural, a fim de que nada passe por imutável. É isto mesmo que nos inquieta. Obrigada, Brecht, e a quem te deu a palavra. E então, tentando perceber isto do desenvolvimento local, eu queria dizer, quando somos chamados a falar de um tema destes, já houve gente que escreveu coisas tão inteligentes e tão úteis sobre o tema que às vezes me custa estar eu a inventar o que dizer, e portanto eu não resisti e fui ao Rocamaro, que apela-nos à alternativa que fomos a pouco e pouco descobrindo, construindo, desejando na economia social, porque o desenvolvimento local, o desenvolvimento das comunidades, mas este desenvolvimento assenta efetivamente na economia social, porque incorpora soluções mais imaginativas no quadro do desenvolvimento local, mais essencialmente fundamentadas e principalmente mais humanamente justas. Portanto, é o que ele nos quer dizer da economia social destes contextos de desenvolvimento local, enquadrando a nova realidade num contexto histórico, económico, político e social atual. Aqui reflete sobre as grandes questões que hoje se colocam à humanidade em geral e a cada homem e mulher em particular, a todos nós, afinal. Estes textos, portanto, eu já disse que aqui refiro, estão todos no arquivo da APCEP, portanto, apcep.pt, em cima diz recursos e nos recursos diz artigos, e estão lá estes artigos, para quem quiser ver a seguir. Depois, nós, quando trabalhamos a educação permanente, referimos sempre a estas 3 competências base: o ser, o estar e o fazer. Nós costumamos dizer o ser e estar,
por causa das línguas que não são o português, em que ser e estar é o mesmo, não têm distinção, mas eu acho extremamente útil o ser e o estar, o fazer e o saber. E ele diz, mas além disso há outras mais importantes, as do criar, quer sejam empresários, não no sentido economicista do termo. Empresárias aqui é aquele termo que eu gosto muito menos, que é empreendedoras, não é? E que realmente no desenvolvimento local é um dos sentidos que nos interessa, é realmente ser que as pessoas sejam empresárias. A do saber, que lhes permita ler o que as cerca a nível informativo e educativo do saber. Hoje todos já sabemos que estamos na sociedade do conhecimento e quando se fala do conhecimento, a própria economia descobriu que o conhecimento era fundamental, de tal maneira que se põe em causa a escola, não é? O que é que se faz à escola? Diz o Anstance, temos 3 hipóteses: ou reformamos a escola, ou revolucionamos a escola, ou acabamos com a escola. E eu não resisto aqui a falar deste assunto, porque precisamente um dos assuntos que me inquieta e que temos andado a conversar com o Mário Vichet, com o Rui Fonte, etc., é no quadro das teorias do Pierre Furter, a criação. Ele diz que isto de educação formal e não formal, nós não podemos definir nada por aquilo que não é, e portanto o que é que nós queremos? Nós queremos criar espaços de formação, e desde o momento em que o Furter coloca a questão dos espaços de formação, nós libertamos-nos. Nós sabemos que quando se cria um conceito novo, existe uma liberdade de pensamento e nós avançamos muito mais. E quando criamos nestes espaços de formação, eu estou logo caidinha na animação sociocultural. Realmente é um espaço de formação rico, é um espaço de aprendizagem extremamente rico, e se calhar, já vamos voltar a falar isto daqui a bocado, o que nós queremos a nível do saber é realmente esta dinâmica, este de desenvolvimento de espaços de formação em que a animação sociocultural tem um papel fundamental. Eu diria, em Coimbra nós utilizamos o conceito socioeducativa. Eu costumo dizer que socioeducativa é o mesmo que sociocultural, só que pressionamos mais a vertente educativa, não é? Damos mais força à vertente educativa da animação sociocultural, tem sempre esta vertente. Portanto, do saber e do ter. Também o Roca Amaro fala na importância de ser consumidores responsáveis. Nós vamos falar disto daqui a pouco, desta relação que existe entre o empreender, o produzir local e o ser consumidor responsável, então talvez também localmente, mas já vamos ver isto. Portanto, logo estas formas da economia social estão completamente ligadas aos processos de educação e formação que visam a emancipação do indivíduo e a sua inserção na sociedade. Eu fui buscar o Roca Amaro porque dentro do desenvolvimento local é importante hoje este debate, porque nós não temos nada contra a economia, desde que seja economia com estas características, não é? E não o economismo das finanças e dessas coisas todas complicadas. E, portanto, atira-nos para o desenvolvimento local. Mas, apesar de ter este vertente importante que o Roca Amaro deu, fui pedir um apoio a um amigo que todos conhecem também, que foi um homem do desenvolvimento local. Ele criou uma associação de desenvolvimento local em Portugal, que foi a Inloco, que está hoje também com projetos muito interessantes, eu acho que já vamos voltar a falar dela, e foi o homem da educação permanente, exatamente daqueles estágios de que fala Roca Amaro, do aprender a ser, aprender a estar, etc. E eu não resisto a ler o que o Alberto escreveu sobre as zonas rurais tradicionais. Nessas zonas
a terra foi ocupada, arada, moldada, distribuída, a fim de poder dar resposta adequada a uma vasta gama de necessidades humanas, o que ultrapassa em muito o simples domínio económico. Hoje o rural, quando falamos do rural, já não sabemos do que falamos, porque temos o rural industrializado, as monoculturas. Eu estou neste momento no Alentejo, em Moura, saio para o campo, só vejo quilómetros e quilómetros de olivais intensivos, e onde estão as pessoas? Onde está o rural que respondia a toda uma série de necessidades sociais? No entanto, essas necessidades existem, e ele diz: a terra, com as suas características especificamente multiculturais, com os seus edifícios e a sua fauna funcionais, existe aqui para fornecer a base existencial da família que nela reside. Digamos, depois eu acho interessante nisto, porque ele diz que tudo isto se trata de um processo de desenvolvimento, e se a dinâmica assim gerada tiver criado ou reforçado vários projetos locais, todos eles associados ao mesmo processo de animação social e cultural do território. Portanto, a volta que o Alberto Melo dá a partir do desenvolvimento local, do desenvolvimento das comunidades, para chegarmos, de facto, à animação sociocultural, animação social e cultural do território. Hoje, esta verdade é a verdade, digamos, não só da terra, do velho rural, do antigo rural que nós tínhamos, mas também do desenvolvimento comunitário, digamos assim. E hoje, digamos que encontramos zonas urbanas do país a trabalhar nestas perspectivas e realmente com processos também de desenvolvimento local nesta perspectiva da animação sociocultural. E diz ainda que só este tipo de movimento, agora o que é este movimento, o que é que ele permite? Multiplicar contactos criativos, fazer circular a informação mais rapidamente, provocar debates e aprofundar conhecimentos, ao encorajar iniciativas e revelar a necessidade de se criarem estruturas e de se adquirirem novos saberes. Só isso poderá transformar gradualmente um processo de desenvolvimento local num projeto coletivamente assumido e autossustentado, seja rural ou não. Eu penso, não resistia, não conseguia dizer isto melhor, peço desculpa por estar a ler, mas realmente é muito claro o que é que se pode fazer neste contexto. E por isso, o trabalho de animação cultural e social é tão essencial para elevar a autoestima coletiva. Eu acho que esta questão da autoestima coletiva das comunidades é muito importante, porque com o desenvolvimento tecnológico nós temos comunidades que se sentem altamente, passo o termo, deprimidas, digamos assim. Comunidades que pensam o que é que nós somos, o que é que nós valemos hoje com todas estas tecnologias, com este mundo todo que nos entra pela casa dentro, o que é que nós temos? E aqui é muito importante, eu costumo dizer que por vezes para se iniciar um projeto, a primeira fase de um projeto de desenvolvimento local consiste em ajudar a elevar a autoestima coletiva. E por isso acho muito interessante quando ele dá aqui, como exemplo de trabalho cultural, a instalação do museu comunitário. O que é um museu comunitário? Cada peça que eu pego, cada ato da comunidade é reconhecido e é valorizado. Marianne Gag dizia: é tomado como objeto de estudo.
quando eu pego quando eu faço um levantamento socioantropológico numa comunidade, eu tomo essa comunidade, digamos assim, e os seus pertences como objeto de estudo, e isso ajuda a elevar a autoestima da comunidade. Achei interessante porque o Lévi-Strauss, nos Tristes Trópicos, às tantas, diz que nenhuma cultura pode avançar se não se sentir em algo superior às outras. Quer dizer, este superior não é a nível competitivo, mas quer dizer, pronto, estes são assim, mas nós também, e portanto a autoestima coletiva e os museus comunitários, os museus locais, são extremamente importantes. Depois, testar a capacidade local para traduzir ideias em projetos. Isto parece muito importante, porque o que é fundamental nestas inserções comunitárias, parece-me, é a participação. É as pessoas poderem participar. É a pessoa saber o que quer e ter vontade de fazer algo no sentido daquilo que quer. Isto eu acho que é uma verdade importante em toda a intervenção, inclusive ensinar a ler. Uma criança, para aprender a ler, tem que saber o que é ler, tem que ter vontade de ler, tem que sentir necessidade de ler e tem que ter vontade de ler. Aqui o desenvolvimento local é a mesma coisa, portanto, digamos, as pessoas cada pessoa tem que sentir isto. E para sentir isto tem que compreender o que é que se está a passar. E é muito por vezes, aquilo que se apresenta como estratégia de desenvolvimento é muito complexo. Portanto, é muito importante este processo de traduzir ideias em projetos para as pessoas poderem efetivamente participar nos projetos. E por vezes, esta participação em projetos de desenvolvimento passa por participar num projeto, como fazer uma exposição de peças do enxoval, do seu enxoval, do enxoval da avó, de coisas suas, não é? E isto estamos já a caminhar no desenvolvimento local. É muito importante este trabalho como equipa e relacionar os objetivos com os meios que eu vou utilizar. Portanto, digamos que nós aqui encontramos todo um processo para construirmos com as pessoas um projeto, o seu projeto. E agora, só um parênteses, eu estou a trabalhar agora num bairro que foi um bairro de realojamento, com muitas pessoas que vieram da África, e é interessantíssimo sentir isto com as pessoas, sentirem como elas a pouco e pouco vão percebendo o que é que se passa para se desenvolver, o que é a sua vida, e vão surgindo ideias que podem ir sendo transformadas em projetos. Né? Pronto. E, portanto, digamos que eu não resisti, parei aqui no trabalho cultural, mas igualmente no trabalho social. E, por exemplo, a criação de um centro de animação infantil, como foi a Inloco. O Alberto Melo, quando foi para o Algarve, foi para a Escola Superior de Educação do Algarve, queria fazer um trabalho de desenvolvimento local, de educação de adultos, etc. E não arranjou financiamento, isto acontece-nos muita vez. Portanto, arranjou financiamento de uma associação para trabalhar com crianças até aos 8 anos. Bom, e aí o Alberto disse, lá, estas crianças devem ter famílias, pais e mães, e foi para a Serra Algarvia e criou um centro de animação infantil. Claro que vieram logo os pais a seguir e as mães, etc. E aquilo, a partir dali, nasceu de facto um projeto de desenvolvimento local. Portanto, pronto. E isto parece muito importante. Uma das coisas que vou dizer a seguir no estudo que nós fizemos é que neste trabalho de animação sociocultural com as comunidades, no sentido de desenvolvimento local, nós não temos, nós temos que ser capazes de ajudar as pessoas a projetar, e o que é projetar é antever e perceber os passos que eu vou utilizar para antever, e isto numa abordagem participativa. Portanto, são de facto passos relativamente importantes nas zonas rurais.
Eu hoje, como estou a dizer, o bairro dos Navegadores é o tal bairro de realojamento aqui no concelho de Oeiras, que é o concelho mais com níveis, e parece com níveis educativos mais elevados, mas nós estamos a trabalhar com as pessoas que não sabem ler e com outras que até já estão na universidade e outras que pertencem todas à mesma comunidade e que trabalhamos todos em conjunto num espaço de formação. E também na Benedita, que é um outro concelho onde estamos a trabalhar, no projeto Literacia para a Democracia, num projeto Mãos com Cabeça, porque elas entendem, a Isabel Refino, que é animadora, entende que hoje é muito importante trabalhar, fazer coisas com as mãos. E as crianças, infelizmente, só sabem utilizar o dedo, que é o do computador, não é? Fazer coisas com as mãos, produzir, construir, fazer algo, e que é por aí que passa, digamos, o desenvolvimento, e com isto tem trabalhos de animação socioculturais fabulosos na sua associação, que se chama Barafunda. É interessante também recolher esta informação, resultados de trabalhos de investigação, as áreas locais que tiraram mais proveitos de incentivos económicos são precisamente as que tiveram uma experiência mais longa de animação social e cultural, levada a cabo por agentes locais, profissionais ou benévolos. E eu não resisti, tirei esta, até pus assim vermelho forte. O valor económico destas atividades de animação deveria, por conseguinte, ser melhor compreendido e, sempre que possível, avaliado para que possam ser consideradas e integradas nas estratégias de desenvolvimento a elaborar e a implementar nas zonas rurais. E eu digo, e porque não, também nas zonas urbanas, não é? Agora já um bocadinho virada para o urbano. E parece-me isto, de facto, muito importante, porque o que nós percebemos trabalhando com as comunidades, eu tenho-me preocupado muito pela educação. E neste contexto socioeducativo ou sociocultural. E o que nós percebemos é que nestes contextos comunitários as pessoas aprendem efetivamente muito mais do que nos contextos escolares. Para já, a maior parte dos contextos escolares, muitas pessoas, eu estou a pensar em adultos, as crianças são logo atiradas para o insucesso escolar. Não aprendem a ler, porque realmente ninguém faz o diagnóstico, ninguém vai procurar saber porque é que não aprenderam a ler, enquanto que inseridas nestes contextos, as pessoas aprendem efetivamente mais. Quando a educação de adultos estava em alta, digamos assim, no tempo do reconhecimento, validação e certificação das competências, nós verificámos a quantidade de competências que as pessoas tinham adquirido ao longo da vida e não na escola, não é? Ao longo da vida. E isso, e reconhecer estes espaços de animação como espaços educativos por excelência nas comunidades, parece ser hoje um grande desafio ao desenvolvimento. E é interessante, em 1979 fez-se o Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos, portanto já há uns anos que isto foi, para fazer as recomendações pedagógicas foram convidadas estas 4 pessoas, que vocês conhecem, Ana Benavente, Mariana Gago, Karina e eu própria, para tentarmos saber, darmos as recomendações pedagógicas. E nós dissemos, não sabemos, não sabem, não são especialistas e não sabem. Não, porque as pessoas a seguir ao 25 de Abril tiveram uma dinâmica tão grande e aprenderam tanta coisa umas com as outras, que nós, e nas comunidades, que nós precisamos de saber como é que isso aconteceu, porque só podemos fazer recomendações pedagógicas depois de saber o que é que levou essas pessoas ao sucesso. E precisamente verificámos isso nesse trabalho comunitário, que uma das coisas interessantes é que a educação não se diferenciava de outras práticas sociais.
Por exemplo, era preciso fazer uma creche. As pessoas trabalhavam em conjunto e ali no meio aprendiam o que fosse preciso. E havia pessoas que aprenderam a ler, porque precisaram de aprender a ler, perceberam que precisavam de aprender a ler para depois apoiar os seus filhos pequeninos. No grupo de teatro, as pessoas iam para o grupo de teatro, mas depois tinham que estudar os papéis, não sabiam ler, aprenderam. E aprenderam. Eu acho que houve muita gente que aprendeu assim naturalmente, porque eu lembro-me de vir nos autocarros e uma vez um senhor tinha comprado 4 ou 5 jornais vespertinos que havia nessa altura e dizia: olha, não sempre me ler aqui, é que eu não sei ler, então pronto, eu li, depois li ao outro, isto quer dizer a mesma coisa. Havia uma necessidade tão grande de ler que eu tenho a certeza que essas pessoas aprenderam a ler. Depois, na nossa investigação, vemos que sim. E porquê? Porque eu agora se calhar já não lhe chamaria educação, mas chamava-lhe aquilo que os antropólogos chamam de transmissão cultural, chamam de como é que a cultura se transmite, a cultura, como é que se desenvolve a cultura numa comunidade. A cultura transmite-se, apreende-se e partilha-se. E se calhar é isto que acontece nos projetos de animação sociocultural, quando as pessoas se põem em conjunto a fazer coisas, acabam por transmitir, aprender, partilhar. Portanto, não havia nenhuma distinção, muito menos hierárquica, entre quem aprendia e quem ensinava. Portanto, havia trocas culturais. Então, e hoje, o que é que estamos a viver? Bom, da clausura já sabemos que não gostamos. Portanto, não é isso que queremos. Esta coisa de estar aqui fechados em casa é uma coisa que não gostamos. Precisamos de estar uns com os outros, de vivenciar, de partilhar. Mas vamos tirar partido destas dificuldades e perceber que há uma coisa que é o teletrabalho. O teletrabalho parece algo de interessante. E se calhar, não digo que é 100% teletrabalho, há muita coisa que não se pode fazer em teletrabalho, mas há muito que pode ser em teletrabalho, que se pode fazer em teletrabalho. Depois, esta história dos webinars cria novas relações. Eu se calhar não estava aqui a falar com os colegas, muitos colegas da América do Sul, de Espanha, do país, eu metida aqui numa territa em Moura, no Alentejo, se não fosse este processo. E eu não resisto a dizer que um dia perguntei a Zé Mariano, que era um associativo por excelência, não é? E eu disse: o que é que vai acontecer agora ao associativismo com esta coisa da internet, isto foi para aí há 40 anos, que inventar da internet, isto vai acabar com todo o associativismo, não? Ele disse: não me parece, não sei o que é que vai ser, mas vai surgir, de certeza, um associativismo ou processos associativos com formas diferentes. E eu acho que sim, não é? Até já para nem falar do Facebook e outras coisas assim, mas realmente é também associativismo. E depois coloca o problema. Em processos de animação sociocultural, aprende-se melhor com a escola ou com as tecnologias, com as novas tecnologias? Porque eu vejo aquelas pessoas lá do bairro, que algumas não sabem ler e que funcionam com o telemóvel melhor que eu, juro, que eu sou um bocadinho nada, pronto. E ela diz: olha, é fácil, carrega no cardinal. Eu: sim senhora, as pessoas que nem sabem ler, mas sabem o que é o cardinal, sabem aquilo que precisam, não é? E se calhar por aqui, de modo que nós agora, vou já confessar, não sou eu que estou a fazer isto, mas portanto os colegas que estão connosco neste processo, estamos a tentar, eles descobriram programas na net para permitir às pessoas com o telemóvel aprenderem a ler e a escrever de outra maneira. Vamos a isso. E se eles querem aprender a ler, é isso que nos interessa. E também o que eu fiquei contente foi com a terra.
Gostei muito de ver há dias, no Dia da Terra, a abertura do noticiário da TVI com esta imagem. Os animais voltaram, Nova Delhi saiu de nevoeiro, os canais de Veneza estão azuis, a Terra agradece. Eu achei isto porque... Pronto. Então, mas o processo é como? É continuarmos enfiados em casa? É o quê? Mas não sei o que é, mas temos que pensar nisto bem, porque se calhar passa por aqui, não é? E agora eu queria falar de algo que já falámos aqui hoje, que foi da Manifesta. A Manifesta é um encontro, um grande encontro que existe em Portugal desde em 93, ou assim 1993, que quer dizer manifestação, festa, assembleia do desenvolvimento local. E realmente as atividades nessa manifesta são atividades de animação sociocultural, são atividades de pequenos empreendedores, são as atividades das associações, etc. Então, este ano, como é que vamos fazer a manifesta? Era para ser na Covilhã, não pode ser e tal. Então, começamos a fazer coisas destas, webinars, não é? Sobre temas específicos, e o primeiro foi logo este, sistemas alimentares locais, aquilo que alguns conhecem por quilómetro zero, digamos, produzir localmente e consumir localmente. Portanto, estarmos, e fizemos um webinar que está no YouTube também, nos pontos de vista, o que é que isto tem a ver com o território, com a igualdade, com a ecologia, com a democracia? Portanto, houve várias salas que trabalharam este assunto, mas que nós vamos continuar a aprofundar e parece-me extremamente importante. Nem no LOC, no Algarve, já existe um projeto que se chama Cá se fazem, cá se comem. Eu acho que foi o Alberto Melo que inventou isto, que ele é muito... Pronto. Depois, outra que é o prato certo, que é ter garantia de que se tem de comer e que se come uma dieta mediterrânica. Portanto, são projetos extremamente interessantes que funcionam numa perspectiva de desenvolvimento local. E em tempos, o Alberto, numa das suas conversas connosco, contou de um projeto, que eu não sei onde é que era, que dizia que se calhar o futuro era todos fazermos teletrabalho, ou quase todos, trabalharmos menos horas do que trabalhamos atualmente neste tipo de trabalho e poderíamos trabalhar menos horas porque o desenvolvimento da produtividade tem permitido que se desenvolva, que se trabalhe menos horas. Hoje, a consequência que vê isso é o desemprego, mas pode não ser. Podia-se trabalhar menos horas, não é? Por exemplo, não há aqui ninguém que se lembre de trabalharmos ao sábado. E depois houve um movimento, isto foi há 50 anos, para aí, 40 e tal, 50 quase. E nessa altura dizia-se, os movimentos que dinamizaram este processo foram os clubes de campismo e caravanismo, que criam mais tempo de lazer para poder acampar, para poder fazer tempos livres. Depois deixou de se trabalhar ao sábado à tarde, trabalhou só ao sábado de manhã, até se trabalhar à sexta, e agora havia já uma tendência que em cada vez mais sítios, eu lembro-me para falar para alguns sítios da Europa, eu já não podia telefonar à sexta, porque à sexta as pessoas não estavam lá, já se podia ir para os empregos vestido casual, etc. E isso perdeu-se. Isso, portanto, o de trabalho, porque assim, a ideia é, não podem só ser a finança e o capital a ganhar os benefícios da produtividade, porque ao fim a produtividade decorre muitas vezes da investigação que é paga pelos impostos de todos. E, portanto, sendo assim, vamos diminuir o tempo de trabalho. Isso parece uma coisa importante.
E o que é que fazemos no outro tempo? Teremos todos acesso a um terreno, a um quintal, ou qualquer coisa, a uma quinta onde pudermos viver, porque esta coisa de vivermos encaixotados em gaiolas nos prédios também não é assim muito portador de futuro, e aprendemos a cultivar a terra e produzimos muito daquilo que temos que nos alimentar. Bom, isto é só uma ideia. Portanto, eu no meio disto tudo não posso deixar de agradecer aos amigos que me ajudaram de uma maneira ou de outra, ou com textos ou com ideias, a preparar esta sessão, ao Marcelino, ao Alberto Melo, ao Lucas Estevão, ao Rocamar, ao Nuno Carvalho. Portanto, tudo isto amigos com quem eu aprendi muito de desenvolvimento local, sobretudo, e a lançar um desafio pela voz do Marcelino. Transportamos dentro de nós a férrea convicção de que é possível um outro mundo. Como? Venham ideias. E agora vamos conversar sobre isto, está bem? Muito obrigado, professora Lucília. Muito obrigado. O Mário Vichet está a tentar falar sem micro. Mário? Sí, no se me oyó. Muito obrigado, profesora Lucília, por esta intervención tan interesante y que nos ha sugerido muchas cosas. Y veo que hay algunas peticiones de palabras. Metodológicamente hay una herramienta con la que podéis pedir la palabra, pero también en el chat podéis hacer las preguntas. Creo que Nuno Meireles quería preguntar alguna cosa. Rui? Sim, ele, entretanto, ficou aqui combinado pessoalmente que ele iria fazer a pergunta por escrito, mas penso que podemos passar a palavra para já ao professor Marcelino, que foi aqui inquietado pela professora Lucília. Não sei se o professor Marcelino terá alguma resposta à altura da intervenção. A ver, vamos. Professor. A pergunta de quê? Sobre a férrea convicção, exatamente. Eu não sei sair daqui. Eu sou um homem de Abril, e como dizia Pablo Neruda, eu confesso que vivi de uma forma intensa o 25 de Abril, e na altura já se prometia um outro mundo, um mundo diferente, né? E acho que esse mundo diferente é uma construção diária, é uma luta diária, e eu estou certo que vamos lá chegar, né? Acho que as lições do presente são muitas, com gente inquieta, que é muita. Eu penso que a meta pode estar próxima, não é? De tal atingirmos outro mundo onde de facto se viva em comunhão. E aqui também queria trazer, há um artigo da Maria José Aguilar que eu acho muito interessante e que tem sido pouco difundido. Dizia a Maria José, há 5 ou 6 anos, que fracassou o capitalismo, fracassou o comunismo. O futuro tem de ser comunitário. Portanto, eu acredito, né, na tal criação e construção, e também trazendo um pouco à colação o Marco Marchionni, recentemente falecido, este território de comunidade, que é comunidade, porque esta comunidade real, onde as pessoas interagem, partilham, trocam experiências, penso que será o nosso futuro. Muito obrigado, professor Marcelino. Entretanto, aqui no chat foram caído algumas observações, dando os parabéns à professora Lucília da sua intervenção. O Orlando, não sei se estiveram atentos ao bate-papo, o Orlando, penso do Brasil, partilha um link de um trabalho que iniciou sobre desenvolvimento local. Podem ir ver, www.prefeitura.sp.gov.br, podem ir ver. A Ana Silva, de Portugal, que eu aproveito para cumprimentar também, partilhou os links da agência Animar, que
que fala exatamente do manifesto que a professora Lucília falou, e partilha o link da Enloco, também a Associação de Desenvolvimento Local, que no fundo é uma referência para todos. De resto, algumas manifestações de agrado também por esta conferência. A Suzete diz que, tal como diz o professor Marcelino, o mundo virtual precisa ser compreendido, e de facto é também uma questão que poderemos colocar se o virtual algum dia irá substituir a relação humana, como a professora Lucília adiantou, que se calhar a animação sociocultural até pode vir ou a usufruir ou a ver-se até ultrapassada desta relação que o ser humano tem com a tecnologia. De resto, a animar também, dá os parabéns à professora Lucília pela intervenção e aguardamos algumas questões. Quem pede aqui a palavra é a Rita Martins. Professora Lucília, não sei se me está a ouvir bem. Pedi-lhe para ligar o micro só, eu posso ligar aqui o seu micro. A Rita Martins pergunta: para quando a verdadeira animação nas nossas escolas, professora? Responde já. Sim, pode responder já, se faz favor. Agradeço a pergunta da Rita. Para quando a verdadeira animação nas nossas escolas? Obrigada, Rita. Tu tens pressa e eu também tenho, isto já está muito atrasado. Eu penso que as escolas só teriam a ganhar se efetivamente fossem contextos de animação. Nós, no curso de animação socioeducativa em Coimbra, tivemos momentos em que se aprendia através da animação, através de dinâmicas, em que se sintetizava, em que se aprendia mesmo questões teóricas através de práticas de animação complicadas, e aprendia-se muito mais, porque cada um pode falar por si, mas a ideia que eu tenho é que quem aprendeu num contexto de animação não esquece. Como quem aprendeu num contexto real de vida, não esquece, não é? Porque o resto, a maior parte do que se aprende na escola é efêmero, esgota-se a seguir ao teste, não é? Faz-se um teste onde se põe as coisas e esgota-se. E por isso era importante, e um dia as escolas hão de perceber que é por aí que passa. No entanto, hoje há muitas razões, eu penso que sei algumas, mas é muito difícil. Os interesses corporativos e outras coisas semelhantes dificultam muito a que haja uma pedagogia diferente. Muito bem, obrigado, professora Lucília. Enquanto aguardamos, a Ana da Silva também pediu para fazer uma questão. Vamos só aqui fazer um compasso de espera de 10 segundos para perceber se a Ana prefere escrever a questão ou se prefere falar, e assim até ligamos o microfone, assim eu a encontro aqui. Aí está. Olá, Ana. Olá. Sim, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, muitos parabéns à Lucília, que gostei muito de ouvir e que gosto sempre tanto de ouvir. A última vez que a vi foi na Terra Chã, ali no Parque Natural Serra da Eira e Candeeiros. Foi excelente e também gostei muito de ouvir hoje. E pegando na formulação da colega, da animadora que falou anteriormente, como a Lucília falou bastante e referiu o Rocamaro, e pegando na mesma formulação, eu perguntaria à Lucília para quando a banca ética ou social, idealizada pelo Rocamaro há tantos e tantos anos. Deixar só aqui uma frase que eu aprendi com uma pessoa, com uma grande mulher, e que me fez crescer e também ajudou muito as minhas alunas e alunos de animação sociocultural, que é a Priscila Soares, que na altura estava na Associação Enloco, e ela disse-nos, quando estávamos a desenvolver os mercados solidários, de um projeto da iniciativa comunitária Equal, ela disse-nos que é preciso nós vivermos mais simplesmente, para que outras pessoas possam simplesmente viver. E essa frase marcou muitas estudantes minhas e marcou-me, ainda hoje me lembro disso, e isto tem tudo a ver com aquilo que explicaste há pouco. Portanto, a pergunta tem a ver com a banca ética, para quando?
Então, posso-te pedir uma coisa? Muito obrigada, Ana, gostei muito de ver, e acho que tu poderias falar da banca ética e social, que não é um assunto que eu saiba bem, portanto o Rocamaro esteve nesse encontro que nós tivemos nessa altura também, e falou nisso, mas nunca mais peguei nesse assunto, se calhar, se alguém souber, isto é... Pois é, eu não sei onde é que ela está. Não sei. Gostaria muito de saber, mas pronto, não sei se há aqui alguém que possa falar do trabalho do Rocamar e de todas as dificuldades que fazem com que esta ideia da banca ética seja tão boa, tão bonita e tão importante relacionando com o tema que estás aqui a falar hoje, mas de facto nós não temos essa banca. Mas a pergunta era para ti ou para alguém que Mas eventualmente esteja cá. o que eu acho é que todas as soluções podem ser soluções desde que sejam éticas e sociais, não é? E penso que precisamente uma das características que ele diz que é importante é a criatividade e a maneira de pensarmos algo diferente. E se nós, tantos movimentos que nós podemos dizer progressistas, e eu aqui posso simplificar este progressista dizendo movimentos onde as pessoas efetivamente participam de acordo com a sua vontade, com as suas necessidades, com os seus quereres, tantos movimentos que existem, que acho que em qualquer contexto pode-se pegar por uma ponta e guardar estes valores éticos, né, e socialmente criar algo que possa ser diferente. Né? Eu estou muito fã deste movimento do produzir localmente e consumir localmente, porque para mim é importante para a terra, não é? Para o próprio local, para o desenvolvimento do local, e é importante globalmente. Não é? Eu vivia na Lausanne e comprava tudo no mercado local e um dia esqueci-me de cebolas. Fui ao supermercado, comprei cebolas e cheguei a casa, vi que tinham sido produzidas na Nova Zelândia. Nova Zelândia, cebolas, numa terra que é Lausanne, não é? Quer dizer, a pegada ecológica, o desgraçado que as produziu, o que deve ter ganho, não é? Quer dizer, para se poder, realmente é incrível. Mas já há experiência, há coisas muito interessantes nesse sentido. Em Turim, naquela região de Piemonte, já toda a perspectiva é esta já, portanto isto já é uma política regional. Nós, portanto, a pouco e pouco teremos de passar também destes projetinhos locais e criar políticas com eles, e foi o que eles fizeram em Piemonte e em Turim. E em Turim eu fui ao mercado de Turim e todos os produtos que estavam no mercado central de Turim tinham vindo de 10, 20 ou 30 quilómetros próximo. O objetivo deles agora era passar para 20 quilómetros e era chegarem ao quilómetro zero. Portanto, isto já são coisas que outros já andam há muito tempo a fazer. E penso também na Catalunha, também já há muitos movimentos deste tipo. E pronto, e nós também é começar a pegar por uma ponta, e eu penso que isto realmente que vai resolver, se calhar, muitos dos problemas. Muito obrigado, professora Lucília, obrigado, Ana. Entretanto, a Ana da Silva partilhou mais um link perto de casa dela, penso eu, www.redpes.pt. Enquanto aguardamos mais alguma questão, até mesmo do Nuno Meireles, entretanto, chegou-nos uma mensagem de Carlos de Castro, que eu vou ler, vou partilhar convosco, principalmente com a professora Lucília. Olá a todos. Quanto a mim, são 2 os maiores problemas do desenvolvimento da animação rural. Em primeiro lugar, o facto de a maioria dos investimentos, leia-se, habitação social, etc., nesta área, ser efetuado em espaços urbanos, sejam eles Lisboa, sejam as cidades de menor dimensão. E, em segundo lugar, o facto de a maioria do esforço e verbas despendidas nos processos de desenvolvimento serem efetivamente
despejados fora do espaço que se pretende desenvolver. De facto, aqui o Carlos Castro fala aqui de uma separação territorial, penso eu. Não sei se a professora Lucília quer manifestar alguma opinião em relação a este contributo. Não sei. Ele fala do grande problema da animação rural e desenvolvimento é que a maioria dos investimentos são feitos em espaços urbanos e não em espaços rurais. E que o segundo aspecto é que as verbas despendidas, no fundo, são largadas sem critério. Pelo menos é aquilo que eu interpreto aqui das palavras do Carlos de Castro. Pois, é assim, nós estávamos a falar de desenvolvimento local e, portanto, e nesses contextos não há desenvolvimento local. Se calhar fala-se em dinheiro para desenvolvimento, mas o dinheiro depois fica nos técnicos, fica nos juros do banco, fica noutros sítios e realmente as pessoas não têm, as comunidades que têm projetos locais, efetivamente de desenvolvimento, é difícil terem acesso realmente a esses fundos. É? As associações de desenvolvimento local, que foi um projeto muitíssimo interessante, muitas delas já ficaram pelo caminho, portanto é digamos, no seu interior uma burocracia de técnicos que realmente não têm nada este sentido que havia inicialmente da relação com a comunidade. E portanto isso não são projetos, o problema é assim, estas comunidades locais têm que se saber organizar e se calhar é uma função também dos animadores, ajudá-las a organizarem-se para criarem estruturas mais coletivas para conseguirem reivindicar o dinheiro que existe, não é, para aquilo que elas querem utilizar, sentem necessidade de utilizar e não para outras funções, não é? Que não são desenvolvimento local, chamem-lhe lá como quiserem. De facto, ainda há um distanciamento, creio, entre políticas e práticas, não é? O Albino Viveiros partilha que a economia social e solidária precisa de escala e que esse é um ponto-chave. Não sei se a professora Lucília tem algum remate a fazer a esta pequena intervenção, de facto, se é uma questão de escala ou não. Pois, por exemplo, o caso que nós demos, que eu dei da zona de Turim, não é? É uma política regional, efetivamente, regional. Portanto, as pessoas sabem, e nós vimos que era o grande mercado de Turim, que eram produtos. Eu comprei cerejas e andava à procura para lavar as cerejas e a senhora explicou-me, não é preciso lavar, não têm produtos, são de lá de casa, pronto. E é isto um bocado, e isto é num grande mercado, numa cidade que está cheia de livrarias, com livros sobre ecologia, desenvolvimento sustentável, portanto, tudo isso. Ao domingo, em Turim, há mercadinhos das pessoas que vêm vender aos bairros dali ao pé, também com produtos locais, portanto, e isto já é de uma dimensão, isto parece que foi um projeto europeu para o Mediterrâneo, que se chama, quem quiser saber mais disto, eu acho que é muito interessante, o projeto Rural, eu já escrevo ali, Rural, Urbano, Alimentar, e que foram 6 zonas da Europa que se candidataram, para aí 2000 e poucos, não é? Sei que uma foi precisamente Catalunha, depois foi a zona de Piemonte, Turim, Siena, uma zona na Grécia, mas que tem vídeos e tem muita coisa a explicar isto. E eu acho que isto é muito interessante e por isso é que eu dizia, talvez o Algarve se consiga organizar para já ter uma escala que consiga reivindicar os financiamentos de que necessita para um projeto deste tipo, não é? Profesora Lucília, desde Brasil, Sucet nos le pregunta o apunta que el mundo virtual precisa ser comprendido, como decía el profesor Marcelino. Pero a mí me ha llamado la atención cuando planteó el teletrabajo como una alternativa interesante que nos permite tiempo para dedicarlo a la tierra, para dedicarlo a la relación en concreto con la tierra y con la comunidad.
pero inmediatamente han surgido respuestas en el chat de que el teletrabajo nos ocupa mucho tiempo. Es un poco la sensación de este acceso novedoso y obligatorio que hemos tenido al teletrabajo. Entonces es como si hubiera una contradicción, ¿no? La pregunta sería, ¿realmente el teletrabajo nos puede dar más tiempo para ocuparnos de nuestro entorno vital? Y la segunda pregunta es, ¿cómo el teletrabajo, cómo el trabajo digital conecta con ese consumo local? Porque también la primera idea es el consumo por Amazon y la posibilidad de tener en 48 horas un producto que es producido en Nueva Zelanda y lo tenemos en casa. Es decir, hay como dos contradicciones en ese teletrabajo digital que yo creo que no están en su pensamiento, pero que han podido quedar en el aire. ¿Cómo ve esto? Eu posso dizer como é que eu penso isso. Pronto, a uma dessas questões eu respondi. Ocupa-nos muito tempo. Pois, é a diminuição do tempo de trabalho. Diminuir, portanto, eu não teria que trabalhar 35 horas por semana, mas se calhar, com o trabalho que eu tenho que fazer, trabalharia 12 horas e chegaria para ter o meu salário, não é? E o resto do tempo podia trabalhar no campo, podia trabalhar em algo que me interessasse mais, não é? Portanto, precisamente eu comecei logo por pôr como condição a diminuição do tempo de trabalho, não é? Isso parece-me fundamental, até porque não sei se têm consciência disso, isto eu agora falo por mim, é muito cansativo estar aqui, eu ao fim de 2 horas de estar aqui em frente numa coisa destas, saio desfeita. Não é? E não é pela minha provectidade, é porque é mesmo cansativo isto. Não é? Pronto. Depois outra questão, está bem, eu em 2 horas tenho um produto que vem não sei de onde, ok, mas para que é que eu hei de ter isso em 2 horas? Porque é que eu preciso desse produto? Se calhar, se é um medicamento, se é algo que eu preciso, então isso excepcionalmente pode vir. Mas as minhas cebolitas, para fazer o jantar, virem da Nova Zelândia, e se calhar não é preciso tão longe, não é? Eu vejo os caminhões enormes carregados de coisas por esse país fora, quando realmente podem ser coisas produzidas localmente. Eu lembro-me quando vivia na Lausanne, fiz as contas e sabia quantos frangos, como é que polhas, precisava por semana. Acho que precisava de 3 cabritos por ano. Os vegetais que precisava. Fiz a lista. Então a ideia era arranjar na associação onde nós estávamos, possibilidade de ir ao campo, às pessoas das famílias, das aldeias, buscar esses produtos. Não é? Pronto. Não podia ser. Primeiro os ovos, eu não podia comprar ovos que não fossem carimbados. Ou carimbo. Depois não podia comprar animais mortos, portanto só podia comprar animais vivos, quer dizer, não ia para casa com um frango ou uma galinha vivos, quer dizer, não era capaz de os matar, né? Depois havia toda uma série de normas e de regras que impossibilitava esta relação. Mais, eu tinha ideia, era as pessoas que fossem lá comprar à aldeia, tinham 10% de desconto, que era para as pessoas ao fim de semana irem com a família e haver um contacto produtor. Ainda fizemos 1 ou 2 experiências, portanto houve uma aluna que fez o estágio fazendo isso, arranjou 100 consumidores ali à volta, entre Coimbra e as outras pessoas que estavam interessadas, mas depois os meios que havia dificultavam tudo isto, quer dizer, não está na cabeça de ninguém fazer uma coisa destas, não é? E é tudo isto que se calhar, com certeza que em Turim removeram estes bloqueios todos e até na zona de Barcelona eu vi coisas destas e que já não tinham estes problemas. Portanto, aqui é importante a questão da escala, isso é verdade, não é? Para realmente se poder
se poder, pronto, fazer uma relação deste tipo, produtor-consumidor. Muito bem, vamos só continuar a recuperar aqui, obrigado, professora Lucília, recuperar aqui a questão do Nuno Meireles, que ele depois de dar os parabéns, confessa que não é animador sociocultural, mas que é sensível e vê que o papel do animador é importante, mas que é caricato, escreve Nuno Meireles, ver outros técnicos a ocupar o lugar de um animador e de outras especialidades, mesmo não tendo competência para tal. E ele questiona o que é que se terá de fazer na economia social para que a valorização do animador sociocultural seja feita, porque é raro, de facto, o animador nas IPSS, nas associações e escolas, municípios, estar presente a figura do animador, mas a função do animador não é? E a pergunta que o Nuno Meireles faz, professora, é o que é que falta fazer no tecido social e no tecido económico para, de facto, a figura do animador vingar nas suas competências e nas suas responsabilidades profissionais. Eu não sei, mas não sei o que é preciso fazer, mas há sempre uma resposta nisso, é os animadores, é criar realmente uma relação forte entre os vários animadores que existem no país. Eu até penso nas escolas que formam animadores, que era importante das universidades e escolas juntarem-se e fazerem alguma coisa em conjunto e demonstrarem à sociedade que são necessários e o que é que fazem. Quer dizer, é assim que tem acontecido, quer dizer, nas outras profissões. Foi assim, se calhar, na psicologia, que também ninguém ligava aos psicólogos, achava que era para tratar tolinhos, nos sociólogos também, e depois até nos intérpretes, sei lá, toda uma série de profissões que se têm vindo a impor, demonstrando a sua função social e o seu interesse. E não me parece que fosse difícil demonstrar socialmente o interesse do animador sociocultural. Muito obrigado. E agora, porque falou em escolas que formam animadores, de facto, também aqui só cumprimentar, perdoem-me esta parte, cumprimentar o senhor vice-reitor da UTAD. A UTAD é a universidade que apoia estas conferências, o professor doutor Artur Cristóvão, e também, porque isto vem numa linha de conferências, cumprimentar o Zé António Caride, que, pelo que sei, esteve a ouvir a professora Lucília e que certamente, e agora para continuar os cumprimentos, cumprimentar a Maria José Aguilar, que segue à professora Lucília na próxima quarta-feira. Mas antes de seguir, e provocando um pouco, apesar de poder ser até desagradável, mas provocando um pouco o professor doutor Artur Cristóvão, se quiser colocar alguma questão, que é muito bem-vindo, todas essas reflexões. Há aqui algumas intervenções em castelhano, que eu honestamente entrego a pasta ao professor Mário Vichet, que saberá melhor do que eu dá-las a entender à professora Lucília, mas também só aqui sublinhar uma reflexão da Ana da Silva, a propósito de dinheiro, que vale a pena investigar as moedas alternativas criadas por pessoas nos seus territórios. De facto, é uma grande questão. E ver trabalho de Miguel Yazuyuki Hirota, presidente do Instituto de La Moneda Social, não é assim, Ana da Silva? A Maria Teresa Laranjo também diz que o desenvolvimento local implica que as comunidades sejam autoras ou coautoras dos projetos e das iniciativas e não apenas atores de projetos que lhes são propostos pelo exterior, não é? E deixando o castelhano de lado, a Inês Sanches diz que a animação direcionada para os processos de desenvolvimento local devem privilegiar novas formas de olhar a realidade na perspectiva das pessoas, trabalhar com elas um conjunto de competências, valores, princípios, desde as suas raízes culturais, no sentido de valorização da autoestima e da cultura. No fundo, vai ao encontro daquilo que a professora Lucília dizia no início, o ponto de partida para o desenvolvimento local é elevar a autoestima das pessoas. A Sofia Romeiro diz que realizar atividades que cultivem a vertente social dos jovens, através de iniciativas de teatro, jogo, de modo a permitir a expressão desses mesmos jovens, evitando problemas de violência e agressão e promovendo ao mesmo tempo a socialização. Um utilizador, um anónimo, eu nem sabia que dava para colocar aqui anónimos,
diz que acredita que existe vontade, muita vontade por parte das populações rurais, no entanto, à escala local e regional existem muitas forças de bloqueio. A tal questão da escala que se levantou. O Mário Montes, que aproveito também para cumprimentar, menciona que a APDAS, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, está a fazer um bom trabalho em relação ao reconhecimento oficial do estatuto do animador, e é verdade, na sequência de um trabalho já iniciado nos anos 90 pela ANAS e depois pela ANASC, mas o estatuto faz principalmente pelas boas práticas essenciais às comunidades. O Rui Francisco menciona algumas trocas diretas ou trocas por trabalhos em alguns lugares, e, tal como as outras moedas mencionadas pela Ana Silva, que aqui refere de facto que foi a ANASC que começou no final dos anos 90 a tentar estabelecer um estatuto do animador. A própria professora Lucília manifesta aqui a Rural na sequência da sua intervenção. E quase a terminar, o Luís Carvalho diz que pensa que talvez a escassez de informação metodológica naquilo que é a real prática do animador é que estraga o panorama nacional da animação. Possivelmente existem mais não animadores a fazer projetos de animação, e neste caso desenvolvimento local, do que animadores de formação e com formação a vingar criativamente na sua área. Isto de facto pode levantar alguma questão. Eu estou a ler estas manifestações também com alguma urgência. Se a professora Lucília depois tiver algo a acrescentar, esteja à vontade. E termino por aqui. Não sei, Mário, se há alguma intervenção dos nossos amigos. Teníamos la intervención de Carles Monclús, que aportaba una experiencia, aportaba sobre de consumo local en Valencia. Y luego María José Aguilar, que nos decía que como vive en el campo, después de su teletrabajo, va a ir a regar el huerto. No sé si quieres decir algo, María José o Carles, ¿queréis intervenir? Sí, yo, doctora Lucília, a ver, mientras llega el último mensaje, sí quería hacerle me he quedado con una duda, porque la base de su intervención ha sido la economía social, un nuevo modelo económico para las comunidades. La pregunta sería, dentro del modelo de economía social, ¿dónde está la financiación de la figura del animador? O el animador o la animadora es una persona más de la comunidad. Es decir, en un modelo de mercado, la animadora es un sobrecoste al producto que ofrece la animación. Pero en un modelo de economía social, ¿dónde sale el pago de la comida, por no decir el salario de la animadora? Sí. Esa sería un poco la duda que me quedó para cerrar mentalmente para mí la conferência. Sim, então como é que eu faço agora aos animadores da sessão? Rui Fonte, falo? Sim, pode falar, até estamos aqui só a aguardar algumas intervenções. Eu posso também adiantar aqui do Bruno da Galiza, desde Guadalajara, que a chave é saber como podemos trabalhar virtualmente a partir da animação sociocultural. Pronto, pegando neste conjunto de contributos, a professora Lucília sinta-se confortável para comentar agora, se der a favor. Primeira questão, um cumprimento especial ao Artur Cristóvão, que esteve connosco no encontro da Animar e que fez, de facto, uma intervenção fabulosa, que merece a pena, está no YouTube, todas as conferências. Se alguém quiser, eu mando pessoalmente, mas realmente foi algo muito, muito interessante sobre realmente esta questão do agro, do produzir e consumir localmente. Foi extremamente importante.
Depois a questão das moedas locais é interessante, por exemplo, eu há bocado falava há várias experiências, várias coisas que se fazem, os mercados locais, onde se cria uma moeda nesses mercados, não é? Na Escola Superior de Educação, criou-se, havia o ESECO era a moeda com que se comprava e vendia nesses mercados sociais para os alunos perceberem o que é que pode ser um outro tipo de economia. Depois, sobre a difusão da animação sociocultural, eu acho que está, e digo isto com muita tristeza, que está um bocado em baixo, porque eu vejo as instituições de ensino superior que tinham a licenciatura de animação sociocultural, muitas delas a fecharem as licenciaturas por não terem alunos. Em Coimbra não é assim, em Coimbra há alunos a mais de dia e o curso do pós-laboral está sempre cheio e isso tudo, mas o que é que se passará? Porquê que isto acontece? Portanto, também há qualquer coisa que também, se calhar nós também precisamos que nos levantem a autoestima, não sei como, mas também precisamos de uma terapia desse sentido. Eu gostava de conhecer a tal experiência de Valença, do consumo local. E depois, como financiar, pronto, é óbvio, o animador, a pessoa que faz teletrabalho, não tem que estar a fazer teletrabalho, não é de manhã à noite, todos os dias, como se tivesse um trabalho de 35 horas por semana. É capaz de fazer 2 ou 3 horas de teletrabalho e depois é muito bom regar as alfaces, não é? Ou ir fazer alguma coisa o exemplo que eu conheci na Catalunha era muito, muito interessante, era uma professora da faculdade que eu conheci lá, depois acabei por ir à casa dela, que tinham 12 vitelas e aquilo dava, cada uma dava para um mês, para tirarem, portanto vendiam a vitela e isso dava para venderem um mês. E as vitelas eram abatidas até ter um ano que a vitela não sofria, havia um processo que não sofria. Ok, e o resto do tempo ela tratava da horta, das coisas de casa dela. Eu reparei nisto porque ela tinha as unhas sujas, eu disse, então Núria, porquê que tens as unhas todas sujas? E ela contava que era o trabalho dela, que ela fazia, e isto era extremamente importante, portanto não era um trabalho que desse a mais. E agora é óbvio que isto precisa de um animador. Estas coisas não, isto é muito importante o animador, e o animador deve haver financiamentos para o desenvolvimento local e esses financiamentos devem contemplar o animador, não é? Que não é um ordenado que ele tem ali, mas que é ser o seu salário pelo seu trabalho, se calhar às vezes tem que trabalhar à noite, se calhar às vezes, pronto, como é o trabalho do animador, e o que é que o animador tem que fazer? Portanto, acho que, não sei se foi o Alberto Melo, se foi o Roca Amaro, que dizia o que é que ele fazia, estabelece contactos com as pessoas, põe as pessoas em relação umas com as outras, ajuda a fazer circular a informação, ajuda a transformar ideias em projetos, ajuda o animador, tem muito, muito trabalho neste contexto, não é? E portanto deve ser financiado por isso, quer dizer, também porque é que há de ser só as empresas, as grandes empresas a serem financiadas. Portanto, este reconhecimento das empresas, digamos assim, familiares, locais, etc., pode perfeitamente ser financiado. E alguém na comunidade que trabalhe neste sentido. Já vi comunidades que tinham animadores financiados em Portugal, pagos pelas câmaras, por exemplo. Porque não é? Portanto, não me parece que seja... Não sei se houve mais alguma coisa que eu devesse ter falado, mas... Essa questão, continuo a insistir um pouco na questão do animador, profissional ou não profissional, mas passando à frente, permitam-me só cumprimentar mais uma vez o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Dr. Artur Cristóvão, agradeço também a sua disponibilidade e peço-lhe algumas palavras nesta já longa conferência, mas muito prazerosa, obviamente.
professor. Tá bom, eu queria, em primeiro lugar, deixar aqui um abraço para a Lucília, que é uma companheira de muitas lutas, muitas iniciativas nos últimos, sei lá, 30 anos, já não sei muito bem, mas nos conhecemos mais no contexto da manifesta que ela aqui já referiu, e a partir daí mantivemos contacto com altos e baixos, e ainda estivemos juntos há pouco tempo na iniciativa sobre os sistemas alimentares locais. Queria também dizer que, na verdade, aqui nós na UTAD continuamos muito a cultivar esta ideia do ponto de vista teórico e também do ponto de vista prático da animação e do desenvolvimento local, a animação mais pela banda do Marcelino e da sua equipa no Departamento de Educação e Psicologia, mas com interação também com a economia, com a sociologia e com outras áreas das ciências sociais, e também nos nossos doutoramentos ligados ao desenvolvimento e ao território. São matérias que estão sempre na nossa agenda de preocupações e nas quais temos, como equipa, procurado contribuir. Compreendo que, eu acho que, na verdade, toda esta área que nós podemos chamar da animação do desenvolvimento local, ou da animação comunitária, ou da animação territorial, é uma área que continua a ter uma enorme pertinência, e em que existe um grande déficit no nosso país. Obviamente temos as associações de desenvolvimento com vários matizes e também com aspectos positivos e negativos. A Lucília já falou um pouco nisso. Temos as autarquias a intervirem, temos uma grande diversidade de atores, e do ponto de vista das profissões há também aqui porque no fundo os animadores, nós temos sociólogos, temos geógrafos, temos agrónomos, temos os animadores propriamente ditos de formação académica, temos os educadores sociais, temos os assistentes sociais, enfim, há todo um conjunto de formações académicas que, de uma forma ou outra, se abrem para este mundo com enfoques que podem ser complementares, mas que em muitos aspectos se sobrepõem e que não tornam de facto muito fácil a vida aos animadores encartados, ou seja, aqueles que têm uma formação em animação social, ou animação sociocultural, ou animação comunitária. Eu penso que aqui no caso da UTAD a formação atualmente se chama animação social e comunitária, não é, Marcelino? Portanto, há várias... Animação cultural e comunitária. Mas vai passar a designar-se animação sociocultural. Vai voltar às origens, não é? Vai voltar às origens. Vai voltar às origens. Mas essa é uma há questão... Há uma atriz que era defendida por mim e pela Lucília. E pela Lucília. Certo. Há uns anos atrás, não é? Na A3AS. Em resumo, aquilo que eu acho que é fundamental é nós mantermos esta lógica da animação do território e fundamentalmente dos microterritórios. Quando estou a falar de microterritórios, estou a falar da freguesia, do município, do bairro, enfim, não estou propriamente a falar de regiões, mas temos essa perspectiva da animação dos territórios, e continuarmos a aprofundar esta reflexão, quer em termos teóricos, bebendo naturalmente de várias disciplinas, mas também a estimulá-la através da prática. Por exemplo, deixem-me dar-vos aqui um pequeníssimo exemplo. Eu tenho estado a acompanhar um grupo de estudantes de doutoramento, no nosso doutoramento em desenvolvimento, sociedade e territórios, e uma das estudantes que tem formação em nutrição, em ciências da nutrição, ela está com a intenção de desenvolver um projeto de animação a partir da área da alimentação, com este conceito de alimentação saudável, sustentável,
num município aqui na região norte, procurando fazer as articulações com a própria comunidade, com os produtores, com a restauração, com as escolas de hotelaria. Portanto, hoje em dia, de facto, esta preocupação da animação do território pode ter múltiplas portas de entrada que podem exatamente começar nas questões da alimentação, como a Lucília há pouco bem sugeriu com os exemplos que deu, com as questões da alimentação e da nutrição, que são uma das bases, das nossas bases de vida, porque todos nos alimentamos e todos nós temos o desejo de nos alimentarmos de uma forma mais saudável e mais sustentável. Muito bem, muito obrigado, professor Artur Cristóvão. Não sei se a professora Lucília, antes de passar a palavra ao Mário Vichet para encerrar esta conferência, não sei se a professora Lucília terá mais alguma coisa a dizer. María José Aguilar quería decir también algo, Lucília, e vamos cerrando a conferência. Está bem, rapidamente, queria só dizer que há um segredo nestes tipos de intervenção, que é o trabalhar o local e as pessoas das comunidades. E isso não é tido em conta. Alguém pôs uma questão nesse sentido, e eu não respondi bem, mas agora fiquei a pensar, nesse sentido, perceber a importância das relações locais, das relações entre as pessoas, até na produção, digamos assim, até no desenvolvimento local. Isso parece muito importante. Por exemplo, no tempo do Alberto Melo, houve uma coisa que ele criou, que foi um subsídio às associações locais e um subsídio ao animador local. O que era o animador local? Por exemplo, a pessoa que fazia... E que tipo de bolsa era essa? Era uma bolsa mínima, mas a pessoa precisava, para ganhar mais uns tostõezitos, precisava de fazer costura e dizia, olha, então não vai fazer a costura, vamos lhe dar uma bolsa para preparar as sessões de alfabetização. Pronto, digamos, perceber o local e criar respostas para o local. Eu não sei o que é que se passa, existe em Lisboa um projeto BIP-ZIP, que eu nunca me dei muito bem com ele, mas parece que, tratou-me mal algumas vezes, mas parece que se está a passar no seu interior coisas interessantes, mesmo do género das próprias pessoas dizerem, não, olha, não pedimos tanto dinheiro porque para isso não precisamos, para isso já conseguimos resolver localmente e portanto as pessoas conseguem resolver e eu acho que era este olhar e era ao fim e ao cabo permitir às pessoas participarem, permitir às pessoas terem uma palavra, serem elas a dizer o que querem e como fazem. Isto não é ser basista. Eu andei lá por cima uma série de anos e cá por baixo outros tantos e realmente eu hoje percebo que isto é um bocado a chave do sucesso. Obrigada. Muito obrigado, profesora doctora Lucília Salgado, por esta conferencia y este rato tan interesante que nos ha permitido reflexionar alrededor de la comunidad, de la animación y en el fondo de la vida de las personas. Y con esto vamos a cerrar. Rui Fonte creo que nos va a anunciar la próxima conferencia. Sim, resta-me agradecer mais uma vez a todos os presentes e um cumprimento especial novamente à professora Lucília, que muito estimo. E, por que não, ser a própria Maria José Aguilar a apresentar o título da próxima conferência, visto ser a Maria José a próxima conferencista. Termino desde já a minha intervenção, agradecendo a todos aqueles que tornaram esta conferência possível e a todos aqueles que participaram, deixando-vos com a Maria José Aguilar, com uma última intervenção e também um convite, por que não, a estarmos aqui 2 a 8 dias, às 6 da tarde, horas portuguesas, para mais um encontro sobre aquilo que nos inquieta. Por isso, muito obrigado. Maria José, passo-lhe a palavra. No. Creo que había perdido la conexión, Rui. Sí, la recuperó. He recuperado la conexión, pero no he podido escuchar los últimos minutos. Bueno,
Como ha dicho Rui, pues me toca cerrar la próxima semana esta fase experimental de Inquietação. Dependiendo de lo que luego nos digáis que os ha parecido, pues la continuaremos en septiembre, con vuestro a que la próxima semana, que tiene que ver con si hemos conseguido como animadores, como activistas, como personas inquietas por todo lo que nos concierne, aprender algo de esta pandemia para crecer y ser mejores profesionales, para crecer y ser mejores ciudadanos, para crecer y ser mejores cuidadores de nuestra vida social y comunitaria. Por eso os invito a dialogar bajo un título que es Tejiendo redes para construir comunidad, lecciones de una pandemia. Y como todos hemos pasado por la pandemia, pues yo creo que nos podemos dar y aprender lecciones entre todos. Yo simplemente voy a hacer una primera presentación de algunas cuestiones que a mí me inquietan, que a mí me suscitan en torno a ese tema, con el deseo de que sea donde todos aprendamos de todos. Gracias. Muy bien, pues profesora Lucilia, Rui Fonte, Marcelino, María José, todas y todos los que habéis estado, muito obrigado e hasta quarta-feira da semana próxima. Obrigado.